Fala galera, beleza? Hoje eu queria trazer aqui pra vocês como é que foram aqui minhas operações no mini dólar, né? Que dia 15 do 7, na verdade aqui foi dia 14 do 7. Operações aí que eu fiz visando um lucro, obviamente, né? Operações de curto prazo, faço só deixar claro aqui que eu faço operações de scalp. São operações com um risco menor e com alvos também menores. Vocês conseguem visualizar aí na tela que eu tenho uma ordem oco aí para executar, que é em torno aí de 6 pontos para o gain, que é o limite de venda, né? E o stop loss de 3 pontos. Então aí seria um retorno de, geralmente eu busco, né? Pelo menos 1 para 1 em cada operação. Mas eu gosto sempre de entrar com as ordens oco por conta da volatilidade no mercado. Às vezes a gente pega um mercado um pouco mais volátil e para não correr o risco de tomar é, stops um pouco maiores, a gente faz esse tipo de operação. Aí eu estou mostrando para vocês como é que foram as minhas primeiras operações antes de eu começar a gravar a tela. Tive duas operações aí negativas, né, por conta que fiz sem analisar de fato o mercado. Depois fiz uma compra na mínima praticamente. Ela chegou a pagar aí 7 pontos, mas o mercado acabou não rompendo essa região do 10. Aí eu fiz a compra no 2. O mercado chegou aí nessa região do 10, não rompeu. Na verdade, meu alvo estava no 10, a compra foi no 2. Quando ele chegou no 8 ali mais ou menos, no 8, no 9, o mercado não foi para cima e ele acabou retornando e me tirando na proteção, que foi de 3,5 pontos. Aí agora você está vendo o mercado trabalhando aí na região do 10 e do 11. E foi esse dia aí tinha acontecido a notícia no gráfico que a gente consegue visualizar que teve uma venda aí da região lá, que eu não consigo visualizar direito, mas foi dessa região aqui, não me recordo os valores, enfim. Mas o gráfico à esquerda aí, que é o gráfico de que é um gráfico de que é o Volume Price, na verdade, o mais à esquerda, que está abaixo dos horários, a gente consegue visualizar que o local onde está tendo mais negociações é entre o 7 aí, esse 5.007, e o 5.010 e 11. Então o 10 e 11 aí é uma região de resistência. O mercado veio vendedor, tá vendedor ainda nesse momento aí, que a gente consegue ver aí pelo acúmulo de vendas, né? Que é essa barra vermelha embaixo aí do gráfico. A gente está vendo que o mercado está bem vendedor. E nessa região do 10 e 11 o mercado está defendendo. O agressor, o comprador, tenta levar para cima, mas o mercado defendendo essa região. E a minha operação é com base nisso, né? Com base levando em consideração essa proteção aqui no 10 e 11, as agressões também dos compradores. As agressões a gente consegue ver nessa tabela onde tem as informações em verde e vermelho, tem o nome das corretoras e os valores dos contratos que estão sendo agredidos. O meu operacional nesse momento aí foi o mercado conseguiu romper a região do 10 e 11 com bastante agressão. E você começa a visualizar que o mercado começa a ficar mais verde ali nessa região, né? Do 15 para cima. E aí eu penduro uma compra no 15, que o mercado chegou a pagar o 16,5. Aí ele sempre dá uma mini respirada, né? Tem muitos HFTs operando. Então eu fiz a compra no 15 aí. O mercado já ficou positivo novamente para cima do 15, estava ali trabalhando 16,5. Entrou um pouquinho de venda também nessa região. A gente vê o comprador calçando o lote ali no 16. E aí aconteceu uma coisa que eu não estava esperando, não me recordava, que foi eu estava com o auto break-even ligado. Quando o mercado ele me paga uma posição, me paga um valor, por exemplo, nesse caso era 3 pontos. Quando o mercado ficou 3 pontos da minha entrada, ele me protege em 1,5 ponto. E eu não queria que isso acontecesse, porque teve um rompimento, ou seja, considerado que o mercado vai andar mais do que esses 3 pontos que eu pretendia pegar. Enfim, acabei desabilitando esse auto break even depois dessa operação. Foi uma operação positiva, né? Mas
E aí a gente vai conseguir ver aí que o mercado já estava pagando pelo menos 6 pontos aí depois dele ter me tirado lá no 16 e no 17, né? Minha compra tinha sido no 15, acho que ele me tirou no 17. Enfim. É, e aí, obviamente, eu estava buscando uma reversão, né? Tava mirando aí uma venda nessa região aí. É justo que porque o mercado estava comprador, mas eu acabei decidindo comprar. Desisti da venda, comprei aí nessa região. Obviamente, buscar uma operação mais longa, já que eu acabei perdendo a minha operação anterior. Eu fiz uma compra um pouco mais ousada aí, né? Já não era uma região assim que tinha tanta defesa para o meu risco ali, tinha uma score ali, eu não sei que valor era aquele, mas quando a gente vê essa amarelinha, tinha um score ali, o mercado já estava no 20, 21,5. E aí eu estendi a minha saída lá na VWAP, né? Que é um outro ponto importante que a gente observa no mercado. Inclusive a primeira operação que eu fiz do rompimento, a compra no 15, minha saída também era nessa mesma VWAP, mas com o alto break-even acabou me tirando, né? E aí a gente consegue visualizar que o mercado bem comprador, né? Muitas agressões compradoras, a tabela lá que eu falei, você está vendo que as maiores agressões tá tudo começava muito verde, então isso era um bom sinal. Acabei protegendo minha operação ali abaixo de um score. Já estava positivo já essa hora do dia, depois de ter tomado os dois primeiros stops lá em operações que eh, com um mau gerenciamento, né? Acabei visualizando as operações direito e tomei dois stops. E aí só foi aguardar o mercado ir até a VWAP, a gente conseguiu enxergar aí que estava com bastante compra, né? O comprador agindo bem nessa região, principalmente o Morgan. Se você voltar ao vídeo, lá na região do 15, a Morgan, ela agrediu no 11, acho que uns 3 mil contratos na região do 10 e 11, e depois do rompimento ela continuou agredindo, aí o UBS também entrou, XP, Ideal, e isso corroborou para que o preço chegasse lá na VWAP. Depois desse resultado, obviamente, eu tive duas operações positivas boas, que já tinha tirado o meu prejuízo. Na verdade, foram três operações seguidas positivas. Eu já tinha pagado meu prejuízo e tinha ficado, se eu não me engano, 9,5 pontos positivo. 9,5 pontos para quem opera scalp é uma pontuação considerável. Então, a partir desse momento, eu já decidi encerrar minhas operações do dia e fui aproveitar, né, o resto do dia para trabalhar também. Aí você consegue ver as três operações. E é isso, galera. Fico com vocês, um abraço. Deixe um comentário se vocês é, tiveram alguma dúvida sobre as operações, como é que funciona o mercado. É isso, eu analisando a primeira operação que eu fiz, a primeira compra. Se eu tivesse até aí, estaria com uns 20 pontos de mais ou menos. Mas é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Abraços e se inscreva e deixa o like. Tamo junto.